Talvez tu esteja passando por um momento de angústia na tua vida, onde tu não se conecta com a terra, tu não tem vontade de estar aqui, mas ao mesmo tempo, não é uma vontade de morrer, não é uma vontade de cometer um suicídio, mas é uma vontade de voltar para casa. E se tu pensa isso, tu sente isso e às vezes tu se pega pensando nisso, né? Como eu queria voltar para casa. Eu sinto com toda a força do meu ser que aqui não é a minha casa. E saiba que tu não está sozinho, não está sozinha. Eu sinto isso há muito tempo, para não dizer desde sempre, eu sinto isso há muito tempo. E na minha ingenuidade ou na minha arrogância, eu pensava que só eu passava por isso. Até que em um curso eu trouxe esse relato, esse depoimento, essa experiência para os colegas. E para minha surpresa, até o professor do curso, que é um grande sábio, ele disse que a dinâmica da vida dele sempre foi essa. Não se encaixar. Se sentir estranho aqui na Terra, sentir um peixinho fora d'água, né? Um estranho dentro do ninho. Sentir que as coisas não se encaixam, que a gente não se encaixa. Saiba que tem muitas pessoas que passam por isso. E por ter essa consciência, eu vim aqui falar contigo hoje, para que tu saiba que tu não tá sozinho e que existe uma razão para isso. Então, eu vou compartilhar como forma do meu relato e provavelmente vai ressoar aí contigo do outro lado. Eu não me lembro exatamente como eu me sentia antes do meu despertar espiritual, de eu começar a expandir a consciência, né? De eu entender o que eu pensava, o que eu sentia. Eu não me lembro muito como era antes disso. Mas aos 24 anos eu tive, então, o despertar espiritual, né? A minha consciência expandiu e eu pude começar, né, a ver que eu estava dentro de uma matrix, pude começar a perceber, né, que eu estava presa dentro de uma realidade e que existia mais do que isso. E ao longo do meu processo, conforme eu ia estudando, me desenvolvendo, expandindo, cada vez mais ia aumentando essa sensação de eu não pertenço a esse mundo, eu não me encaixo, eu quero voltar para casa. E eu cheguei a pedir, a intencionar em uma fase da minha vida que estava muito difícil, que eu pensava muito, sim, em suicídio, em tirar minha própria vida, mas não era num sentido doentio, num sentido... Não sei bem nem como explicar, mas não era, assim, um sentido de tirar a minha vida porque eu sou maldosa, perversa, cruel... E, sabe, eu quero me machucar. Não era nesse sentido de eu quero me machucar. Era num sentido de eu tô cansada, eu tô exausta. Essas coisas aqui dessa vida são muito pesadas. Eu tô cansada, eu quero voltar pra casa. Os meus pensamentos suicidas, né? Então, como a nossa vida aqui na matéria resumem, era essa vontade de voltar para casa, porque dentro de mim, em algum nível, eu sabia que aqui não é a minha casa. Eu sabia, eu tinha certeza dentro de mim que aqui é uma experiência transitória, passageira, que a nível de existência parece ser uma passagem rápida, mas quando nós estamos aqui não é rápido, é bem demorado. E naquele momento, né, da minha vida, passando por aquele momento de caos, conflito, uma fase assim de muita confusão. Eu tinha acabado de despertar, eu estava acessando muita informação, muitas coisas novas, muita expansão da consciência chegando para mim. Eu não tinha nenhum apoio, amparo, um amparo psicológico, mental, terapêutico ou familiar, ou alguém que estivesse vivendo aquilo também, não. Era eu comigo mesma enfrentando aquilo e querendo muito enfrentar aquilo. Dentro, disposta, comprometida,
obcecada até em entender a minha história, quem eu era, por que eu sentia o que eu sentia, o que mais existia além disso aqui. E eu me peguei num momento assim de tanta angústia, onde eu pedi muito pro Deus, pro Criador, pra fonte, que ele me desse uma doença em estágio fatal, que eu descobrisse assim, não tem mais o que fazer, para que eu pudesse voltar para casa. Porque eu não penso em me suicidar, eu não quero me suicidar, eu não tenho coragem de machucar o meu corpo, a minha casca. Esse corpo que me serve tanto, que é tão útil para mim, eu não tenho coragem de machucar esse corpo, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, mas eu queria voltar para casa. E eu pedi para Deus, por favor, Deus, se puder ser a minha hora, se isso for possível, me traz uma doença já em estado terminal, me coloca num acidente, né, sem muita coisa traumática, assim, num acidente que simplesmente eu perca a consciência e eu desencarne. Porque tá aqui na Terra tá muito pesado para mim. Eu não consigo lidar com as coisas que são daqui. E eu lembro de visualizar com muita intenção, como se uma doença estivesse se instalando em cada célula do meu corpo, como se eu estivesse manifestando uma doença. E eu manifestei, não uma doença fatal, mas uma dor crônica. Talvez como forma de punição, talvez como forma de despertar, talvez uma coisa que já estava programada, do que eu vivi antes, né, desse despertar. Mas eu vivi e luto com isso hoje para curar essa somatização, né, no meu corpo físico, com uma dor crônica cervical, que irradia por todo aqui o lado direito da cabeça, cervical, pescoço, às vezes na escápula, às vezes vem até para a mandíbula. Questões que podem ser de vidas passadas, de mortes traumáticas, mas também carrega a minha rigidez dessa atual vida, sentir que eu tenho que carregar o mundo nas costas, que eu tenho que sustentar todos os fardos da vida sozinha, não saber relaxar, me cobrar demais, ser muito autocrítica. E também, quem sabe, né, seja uma coisa que eu cocriei mesmo, né? Não era o momento de eu desencarnar. Eu tenho algo para fazer aqui, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito e não era o momento de eu desencarnar. Deus não me deu uma doença fatal porque eu tenho uma missão para realizar aqui. Mas talvez eu tenha manifestado essa dor crônica para ser um despertar, um acordar. E mesmo depois de ter avançado no meu processo, de ter descoberto mais e mais e mais coisas, essa voz sempre ficou dentro de mim, né? Aqui não é a minha casa. Ai, como eu queria voltar para casa. E quando eu comecei a estudar sobre a morte, né, a encarnação, a desencarnação, o desencarnar, eu fui tendo medo nenhum da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu acho, né, que para mim o desencarnar é uma libertação. E é esse voltar para casa. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente tem coisas que a gente precisa viver aqui. Que para a gente evoluir, se expandir, se desenvolver, a gente precisa estar aqui vivendo essa experiência. Que é através de viver essa experiência em todas as suas oportunidades, fases, facetas, estágios, níveis, que a gente desperta a nossa consciência para viver próximas encarnações melhor do que essa. E quando eu trouxe isso para aquele grupo, né, de estudos, muitos colegas se identificaram que vivem isso também. O meu professor, que é um homem, um senhor, um homem muito sábio, disse que a dinâmica da vida dele toda foi essa também. E eu me senti pertencente. Eu senti assim que eu não sou uma pessoa suicida. Que eu sou uma alma, assim como muitas, uma alma sensível.
que tem uma sensibilidade maior, que tem... não gosto de usar a palavra de ser mais evoluída, eu acho que isso é muito egóico, mas que tem uma sensibilidade, uma amorosidade, uma conexão maior, que já está saindo desses níveis de desejos, necessidades, instintos, né, superficialidades, crueldades aqui da matéria, e acaba que tudo isso que a gente vive aqui, dinheiro, crime, crueldade, tráfico, manipulações, jogos, vaidade, dor, dinheiro, tudo isso acaba sendo um fardo grande para almas mais sensíveis. Só que a clareza que eu tive nessa conversa com pessoas tão sábias foi que eu vim para a Terra com uma missão. E se eu sou uma alma sensível que não se conecta com as coisas da Terra, é justamente a evidência da missão que eu vim realizar aqui. É justamente o meu papel, o meu caminho, o meu propósito de ser um canal para que a espiritualidade chegue nesses outros amigos, irmãos que precisam da luz. E nós que estamos no processo de despertar espiritual, que somos seres mais sensíveis, a gente vai ser testado pela sombra e vai ser refém não, mas foco da sombra o tempo inteiro. A sombra vai estar o tempo inteiro querendo nos afetar. E podem ser pensamentos, né, suicidas. Sim, pode ser uma interferência da sombra, porque onde tem a luz tem a sombra. Pode ser sim uma interferência de desiste da tua vida, sai daqui, vai embora. Porque tu tá fazendo o teu trabalho de despertar a luz dentro do escuro. E sim, essa não é uma missão fácil. Mas se a gente veio com essa missão, é porque a espiritualidade conta com a gente. Para deixar os nossos medos, inseguranças, necessidades, vaidades, traumas um pouco de lado e nos reconectarmos com o nosso real propósito, com a nossa missão, com aquilo que a gente veio fazer aqui. E esse professor, ele deu um exemplo dele próprio que mudou a minha perspectiva a respeito disso. Ele disse assim: visualiza comigo, imagina que tu atingiu um nível ótimo de vida aqui na matéria. Tu conquistou dinheiro, trabalho, a carreira, tu tem tudo, tu tem dinheiro, tu tem tudo, mas tu sente um vazio muito grande dentro de ti. Tu tem uma casa maravilhosa, de 2 andares, com, né, mármore, decoração e designer, e piscina e banheira, mas tu sente um vazio muito grande. E nesse momento tu diz assim: eu vou me desfazer disso aqui, tudo que eu tenho, e eu vou morar no bairro mais pobre aqui da minha cidade. Vou morar lá, porque eu sinto que lá eu vou ser mais útil. E aí tu chega lá no bairro mais pobre da tua cidade, tu se desfez de tudo que tu tinha já conquistado, um bom, leve, com harmonia, com todas as facilidades, mas tu sentia esse vazio. E quando tu vai para esse lugar, tu não quer estar ali. É um lugar muito ruim, tem criminalidade, tem violência, tem má educação, tem ignorância, tem falta de consciência, tem pobreza, miséria, injustiças. E tu não quer estar ali. Tu pensa, nossa, o que eu tinha lá era melhor, eu não quero estar aqui. E aí tu deixa de cumprir a missão que tu se dispôs a ir cumprir nesse lugar.
Tu conseguiu perceber que é exatamente assim que a gente se sente aqui? E aí esse professor falou outra coisa que veio só para completar com chave de ouro. Eu não vim para gostar de estar aqui. Eu vim para trabalhar. Eu não preciso amar estar aqui na Terra. Eu preciso fazer o que eu vim fazer aqui. Uau! Que ponto de cura que foi para mim. E eu não ia falar sobre isso, mas de alguma forma o universo me conduziu a expor o que eu estava sentindo. E quanta transformação aconteceu dentro do meu ser no momento que eu compartilhei isso. Então, se tu vive esse processo, compartilha aqui nos comentários. Compartilha com as outras pessoas que conseguem te entender aquilo que tu sente. Quando a gente compartilha, a gente acessa muita consciência, sabedoria e nos tornamos também canais para a espiritualidade agir através de nós. Gratidão, ser de luz.